Fala turma, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é sobre livros. Livros não se trata só de conhecimento, se trata daquilo que você aprende na teoria e colocar na prática. Porque não adianta você querer ser um investidor, você querer começar a empreender e fazer de qualquer maneira. Então para isso você tem que ter o conhecimento possível. Eu falo isso porque eu quebrei muito a cara. Eu já empreendi de várias formas e eu não tinha o conhecimento devido. Então, por eu não saber sobre muito assunto e às vezes não pesquisar e se aprofundar, às vezes a gente consegue aprender por conta própria pelos nossos erros ou pelos erros dos outros também. Então, gente, não adianta você querer começar algo sem ter conhecimento sobre aquilo. Então, o livro é o que faz a diferença para você enxergar, para você ter uma visão diferente sobre os negócios, sobre as coisas na sua vida e até na sua vida familiar. Porque o livro ele não se trata só de investimento, ele se trata de algo pessoal também. A forma de você lidar com o dinheiro, a forma de você lidar com seus relacionamentos, que é muito importante para crescer ou expandir seu negócio. E hoje eu vou falar 5 livros que é importante você ter, principalmente agora para o iniciante. O primeiro livro para o iniciante eu recomendo esse daqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Porque aqui ele dita uma forma de você ter conhecimento sobre o dinheiro e a forma de lidar com ele em formato de histórias. Então, ao mesmo tempo que você vai lendo, você vai visualizando, entendeu? Então aqui você vai aprender a negociar, a você saber emprestar o seu dinheiro e fazer aquele dinheiro render e não jogar fora igual a maioria faz, que é pegar o seu dinheiro e aplicar em passivos, por exemplo, num carro ou numa moto, a não ser que você use para trabalho, por exemplo. Mas não, esse livro ele te ajuda a forma de você negociar, a você enxergar o dinheiro para duplicar e não você subtrair e ficar no negativo depois. Gente, e esse é um livro que é o segundo que eu recomendo para vocês. Aqui é um livro que não é muito famoso, que a maioria não fala, mas ele é um best-seller também. Ele é o livro do Ken Honda, e esse livro ele fala sobre a sua forma generosa de lidar com o dinheiro e com o propósito. Porque se você não tem um propósito para você lidar com o dinheiro, se você não tem algum objetivo, ou às vezes você usa o dinheiro de uma forma que não te deixa feliz, o dinheiro não serve de nada para você, entendeu? Então esse livro aqui, ele auxilia muito na sua forma de lidar com o dinheiro, enxergar e ter sabedoria para poder usar. Então eu recomendo bastante esse livro, porque esse livro vai abrir um leque de possibilidades para você saber agir da melhor forma possível e não ser infeliz, porque o dinheiro, ao mesmo tempo, uma hora ele vai chegar, uma hora você vai crescer, uma hora você vai ter negócios, uma hora você vai ter um valor considerável na sua conta. E aí, a forma que você vai lidar com o dinheiro é a sua forma igual do passado? Não, porque se você tem mais dinheiro, você vai ter que mudar a sua mentalidade para lidar com ele. E também ser generoso com ele e ser feliz com o seu dinheiro, para você viajar, para você curtir a família e por mais é só. Gente, o meu terceiro livro que eu recomendo para vocês é esse daqui, Liberte-se dos Seus Medos, Napoleão Hill. Napoleão Hill nem se fala, né? Ele é um autor muito famoso que sempre está sendo falado sobre educação financeira. Quando alguém fala sobre estudar, investir e mudar a mentalidade, é o livro do Napoleão Hill. Esse aqui, ele ajuda a acabar com todos os seus paradigmas, porque não adianta você ter uma visão de empreendedorismo, ter uma visão sobre negócios e você ter medo. Ter medo de fracassar, ter medo de começar, ter medo se algo der errado no seu negócio. Então, se você vai iniciar um negócio e você já tem medo, a sua mentalidade ela não está preparada para você lidar com as dificuldades, porque todo negócio vai ter dificuldade, e não importa qual vai ser o tamanho, esse livro vai te auxiliar muito mentalmente, a você trabalhar essa mentalidade para você saber agir da melhor maneira no seu negócio, no seu planejamento e também nas suas ideias. Pessoal, e minha recomendação para o quarto livro. Esse quarto livro é um dos mais vendidos do mundo, do Napoleão Hill. Eu acredito que você já ouviu falar em algum lugar, Quem Pensa Enriquece. Esse livro, ele te ajuda a você criar um propósito de vida, entendeu? Às vezes, quando você está muito perdido, não está alinhado, e é você ter muita crença naquilo que você vai fazer. Porque não adianta a gente começar alguma coisa e não ter crença, e não ter fé que aquilo vai mudar, entendeu? É aquilo que nos dá constância para a gente continuar. Esse livro ele me ajudou muito a eu tirar alguns paradigmas que eu tinha na minha cabeça, e me ajudou a avançar muito nos meus planejamentos, nos meus negócios, a forma de enxergar as coisas também. Então a crença, para mim, é uma das palavras mais importantes que tem, porque se você não tiver fé e não tiver propósito para o seu negócio, e não tiver aquela resiliência, sem parar, sem desviar o foco, o seu negócio ele não vai muito longe.
mas esse livro eu recomendo bastante. Gente, e o último livro que eu vou falar para vocês é um livro muito didático, é um livro muito técnico. Então, para você que é iniciante, um investidor iniciante, eu ainda não recomendo esse livro. Eu recomendo aqueles anteriores e o primeiro que eu tinha comentado para você, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro mais simples para você aprender. Agora, se você já está no nível intermediário ou avançado, para mim esse livro é um dos mais fenomenais que eu tô lendo, terminando ele, para você ter noção, e eu não canso de ler. Eu já estou no final desse livro. É o livro de Benjamin Graham. Esse livro, ele vai falar sobre como não agir com a emoção nos seus investimentos. Porque é normal, a gente tá aplicando dinheiro em algo que às vezes você não vai ter tanto conhecimento, que já é um erro. Primeiro você tem que se aprofundar muito sobre aquilo. Não importa se você vai investir em criptomoedas, em ações ou fundos imobiliários, mas você não pode agir pela emoção. Por exemplo, do nada o Bitcoin caiu, você aplicou seu dinheiro lá, caiu, você perdeu 50% do valor e tá todo mundo tirando dinheiro e você vai tirar também. E aí depois o Bitcoin sobe 200, 300, 500%. Resumindo, você agiu pela base da emoção e você acabou de perder dinheiro. O mercado é assim, a gente não pode agir pela emoção. A gente tem que agir pela base da lógica. Porque se a gente agir pela emoção, não importa se é investimentos e até na vida pessoal, a gente vai jogar dinheiro fora e também vai destruir tudo que a gente construiu. Então, um livro muito técnico. Para você que tem paciência para ler, eu recomendo ler ele. Mas, gente, se você não tem paciência, eu recomendo você escutar um audiobook, porque ele vale muito a pena. Gente, uma dica bônus para vocês é o livro da Mente Milionária. Cara, esse foi um dos primeiros livros que eu li, foi em PDF, eu não tenho o livro aqui em mãos, e também eu escuto muito o audiobook dele, por exemplo, uma vez por mês. Porque esse livro, ele te enxerga você saber qual é o seu modelo de dinheiro. Porque cada pessoa ela tem um modelo de dinheiro e a forma de lidar com o dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. Se um casal, a esposa, ela pensa muito em economizar dinheiro, mas aquilo foi desde da época passada, que aquela família ensinou uma forma diferente de lidar com o dinheiro, e a do marido ensinou a poupar, os dois às vezes não vão ter uma conexão viável para crescer, porque cada um pensa de uma forma diferente de lidar com o dinheiro. Então a Mente Milionária ela se aprofunda muito nisso, é uma recomendação muito boa para vocês. Mas gente, agora para finalizar o vídeo, no contexto geral, você precisa ler livro. Isso é um fato. Ah, mas eu não tenho tempo, Eliseu, de ler livro, a minha vida é muito corrida. Você tem que dar um jeito. Se você não tem tempo para ler livro, porque às vezes você está no trabalho, no metrô, no ônibus, em algum lugar, escuta audiobook. Comece a escutar audiobook, depois você parte para o livro. Sei lá, separa um tempo, às vezes aquele tempo que você estava pensando em assistir um jogo, ou às vezes assistir Netflix, ou assistir um filme, eu não estou falando que você tem que deixar de fazer o lazer, mas se às vezes você subtrair ali 15 minutos de algo que você ia começar, para pegar um livro em mãos e ler, aquilo vai te ajudar muito, porque gente, é quase impossível uma pessoa se tornar rica, ou é melhor, impossível você se tornar rico se você não começar a ler livros. Se você não tiver livro em mãos e pensar que a vida toda é ficar rodando o celular e vendo coisas que não te entregam nada, você não vai crescer. Então por isso que eu recomendo esses livros, porque foi o que me ajudou muito na minha vida e na vida da minha esposa também, que ela estuda comigo e a gente também quer crescer junto. E eu espero que você siga o canal, se inscreva e não deixe de ativar o sininho, porque a gente vai trazer muito conteúdo interessante aqui. Até o próximo vídeo.